Olá! Hoje vamos falar de um tema que eu particularmente sou apaixonada na literatura brasileira. E não é qualquer nome, não. É um dos mais importantes, Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis é considerado um ícone pelos críticos, estudiosos, leitores e escritores. Nasceu em 1839, no Rio de Janeiro, e publicou 10 romances, 219 contos, 10 peças de teatro e mais de 600 crônicas. E muitas dessas obras, Silvia, são leitura obrigatória nos principais vestibulares. Quem vai mergulhar com a gente nesse universo machadiano é a Valquíria de Souza Costa, que é professora de língua portuguesa no curso Colégio Objetivo. Valquíria, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite aqui, viu? Eu que agradeço sempre. Muito obrigada. Ô, Valquíria, o que faz esse conjunto da obra dele ser tão atual? Olha, Machado de Assis, ele é tão completo e ele é tão complexo que a crítica teve que evoluir para ir entendendo um pouco mais do Machado de Assis. E ele é um clássico, de modo que hoje, tantos anos depois, né, de que esses livros que ele escreveu foram escritos, a gente se identifica com o que tem ali, porque ele não fala só do Rio de Janeiro, naquela sociedade fluminense, no século XIX. Ele tem temas universais, e hoje um homem do século XXI consegue se identificar com aqueles comportamentos, né? Comportamento interesseiro, é o ciúme, é a inveja. Então, isso faz com que ele seja sempre atual. E por isso ele está sempre aí à baila nos vestibulares. É verdade, né? Porque, Valquíria, ele foi você mesmo falou, um observador do comportamento humano. E essa marca não dá para tirar da produção do Machado, né? Não, de jeito nenhum. Na verdade, isso era dele mesmo. O Machado, ele é filho de uma portuguesa, costureira, mas ela sabia ler. E também filho de um homem que era um escravo e conseguiu se libertar. Mas também o pai dele, mesmo trabalhando depois como pintor de parede, nas construções, o pai dele também já lia. Então, a gente percebe que esse gosto pela leitura vem de casa. Mas a mãe trabalhava como costureira numas terras, para os donos de umas terras lá do Morro do Livramento. E eles eram donos de quase todo o Morro do Livramento. E ali era um lugar muito visitado, porque tinha uma igreja, uma capela, iam desde pessoas escravizadas a pessoas da alta sociedade. Aquela casa, ela vivia cheia de gente. E havia por ali uma criança, um menino franzino, mestiço, né, de branco com negro, e ninguém provavelmente notava, mas ele notava todo mundo. Ele já, desde a infância, observava tudo o que acontecia, os tipos de gente que frequentava aquela casa. É claro que ele foi crescendo e isso só foi se acentuando nele, né? Para sentir, né? Dá para sentir, e também, né, Silvia, você vê isso que a Valquíria também está chamando a atenção, né? Quer dizer, a questão da leitura em casa, né? Isso e da observação também, né? Porque aí tem que ser sensível, né? Porque aí você chama para um tema, né? Por exemplo, o Machado, ele tem muito isso, né? Ele vai para muitos cotidianos, por exemplo, o adultério, o ciúme, a religiosidade, a vaidade. O Machado, ele também foi jornalista e escreveu centenas de crônicas ao longo da carreira dele. E isso fez dele vamos dizer, uma testemunha do seu tempo. Da época que ele viveu, né? E você acha que isso é o que incorpora o grande trabalho do Machado, Valquíria? Eu acho que testemunha do seu tempo é perfeito para o Machado de Assis. Muitos alunos, inclusive, vêm me perguntar, professora, mas o Machado, então, ele sempre viveu o adultério, porque tem isso nos livros dele.
E então a gente tem que entender que o Machado é uma testemunha do seu tempo, e com essa grande perspicácia, essa capacidade de observar a realidade, não é? Ele não precisava ter vivido aquelas situações para falar sobre elas. Então, ele não fala de si mesmo, ele está falando daquilo que ele observa em sociedade. E é lógico, né, esse menino com certeza foi muito inteligente, a ponto de, com 15 anos, praticamente, ele sair de casa, porque o pai queria que ele fosse um vendedor, alguma coisa assim, ele até tentou, odiava. O negócio dele mesmo era ler muito, vivia com os bolsos cheios de livros, e o que ele mais queria, ele fez aos 15 anos, que foi entrar naquela tipografia do Paula Brito, que era um lugar muito simples, porém frequentado por muitos intelectuais, né, da época. E ele entrou na frente, era uma espécie de uma casa de chá, e a tipografia ficava no fundo. Mas Paula Brito também era escritor, poeta, e acabou se tornando um editor. Aquele menino entrou ali e ele ficava só ouvindo as conversas daqueles intelectuais. Até que um dia o Paulo Brito olhou para ele, né, e perguntou o que é que ele queria. E ele disse: eu quero publicar os meus versos. E aí, então, que ele começa mesmo, né, a trabalhar como tipógrafo, mas você vê essa capacidade de observação, ele estava ali, e antes de chegar já dizendo o que ele queria, ele foi observando, né? E depois acabou se tornando uma das grandes figuras que frequentavam essa casa. Valquíria, o Memórias Póstumas de Brás Cubas foi realmente um grande divisor, ou o divisor de águas, na carreira do Machado? Ah, sem dúvida, né? Aí ele já está maduro, né? Porque ele começa como tipógrafo, depois ele vai acabar sendo revisor. Olha, deixa eu só contar um detalhezinho, porque ele começa a trabalhar como revisor e os jornalistas que entregavam o texto, né? Aliás, desculpa, ele começa a trabalhar na tipografia e aqueles que entregavam o texto começam a reclamar. Não só porque ele atrasava ao entregar os seus trabalhos, mas porque, às vezes, ele mudava uma coisa ou outra que o escritor tinha colocado lá no seu texto. E por que ele atrasava o trabalho? Porque ele vivia atrás dos armários, sentado no chão, lendo. Ele estava sempre lendo. E isso era motivo de reclamação. Poxa, esse menino não faz nada, está sempre lendo. E aí chamaram, certa vez, o diretor da imprensa mesmo, nacional, e era nada mais, nada menos do que o Manuel Antônio de Almeida, o autor do Memórias de um Sargento de Milícias. E o Manuel, então, provavelmente pensou que ia dar uma bronca naquele rapaz, e quando ele percebeu o rapaz cheio de livros pelos bolsos, ele se identificou com esse rapaz. E se identificou também porque ambos vinham de classe social baixa. E, em vez de dar uma bronca, ele resolveu colocar o menino como revisor, porque ele percebeu que, como tipógrafo, ele era um grande revisor. Ele melhorava o texto dos caras, né? E os caras se sentiam ofendidos. Não, ele mudou. Ele começa, então, a trabalhar como revisor, e depois, daí é que ele vai partindo para publicações mesmo dele, né? Agora, como ele vinha de classe social baixa, outros também trabalhavam na imprensa. Naquela época, isso era muito importante para os jovens, né? Escreviam, mas eles vinham de classe social alta e acabavam não gostando, né, de se sujeitar ao salário pequeno. Só que o Machado, que vinha de classe social baixa, saiu de casa aos 15 anos, então começou a morar assim, dividindo o quarto, né? Ele se dedicou àquilo sem se importar com o salário baixo. Então, a gente pode dizer que a profissão dele virou ler e escrever. E aí, aos 40 anos de idade, nessa faixa dos 40 anos, ele era extremamente experiente, e é quando a gente tem esse divisor de águas, que ele, inclusive, sofria de epilepsia, e estava muito doente. Estava, inclusive, perdendo a visão por causa disso,
E a Carolina, a esposa dele, falou, não, você vai dar uma parada e nós vamos descansar. Então, eles foram lá para Petrópolis, né, para aquelas cidades montanhosas lá do Rio de Janeiro, e foi nesse momento de descanso, vamos dizer que ele teve um ócio criativo, e aí, então, ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é, sim, um divisor de águas, porque ele é o marco inicial do realismo no Brasil. Então, aquela literatura romântica que ele mesmo escreveu inicialmente muda radicalmente. E, aliás, no próprio livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz que o livro é enfadonho, anda devagar, porque as histórias românticas eram de aventura, eram histórias assim que as pessoas liam e queriam saber o que ia acontecer no próximo capítulo. E o realismo do Machado de Assis é mais crítico. Ele o tempo inteiro lembra o leitor de que ele tem um livro nas mãos, não é para ele entrar na ilusão, é para o leitor raciocinar. Então, a história em si anda devagar. Por isso ele diz que o maior defeito do livro, ele diz, o maior defeito deste livro és tu, leitor, porque o leitor é que estava acostumado com a literatura romântica, e agora o livro dele era diferente. Então, ele é, sim, um divisor de águas. Sensacional. Sensacional. Ele é fabuloso, né? Ô, Valquíria, e como você classifica assim, a obra-prima dele? E por quê? Bom, é difícil falar na obra-prima do Machado, né? Porque quando a gente lê, relê, a gente sempre vai encontrar uma coisa diferente. Puxa, olha, esse livro eu não tinha pensado por esse lado, eu não tinha percebido esse detalhe. Eu diria que Machado de Assis ele já começa pela obra-prima, principalmente nas obras realistas, né? Agora, eu tenho um caso pessoal com Dom Casmurro, porque eu li esse livro, na verdade, olha, vou contar como aconteceu isso. Eu acho que estava no 8º ano, era adolescente, tinha que ler o livro, e aí peguei uma gripe, e precisava ler o livro. Aí o que acontece? Olha, meu pai, ele se sentou comigo, eu estava acamada ali, ele sentou e falou, vamos ler esse livro. E ele começou a ler o livro para mim, e ele colocou na vitrola daquele tempo um disco do Altamiro Carrilho, então era aquela música de violão de antigamente. E aí, imagina, eu me apaixonei pelo livro. Meu pai lendo para mim, eu fui mergulhando na história com aquela música, mas eu devo dizer que naquele momento eu achei que a Capitu tinha traído. Mais tarde tive que ler para fazer um trabalho aí já na faculdade e li novamente e achei que não, Capitu não traiu. E muitas outras vezes tive que pegar esse livro já como professora para preparar material, preparar questão de prova, e olha, cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova. Então, esse foi o livro que ele lançou em 1901, né? Quer dizer, primeiro veio o Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois a gente tem o Quincas Borba, e aí a gente pode dizer que talvez ele tenha aprimorado um pouco as coisas no Dom Casmurro. O Memórias Póstumas demanda um pouco mais de senso crítico, talvez, a gente buscar um pouco mais do teor filosófico do livro, que talvez isso não seja muito popular. Aí você pega um Dom Casmurro com uma história de ciúme, de suspeita de adultério, aí isso vai mais, vamos dizer, né, atingir mesmo em cheio tanto a intelectualidade como um público um pouco mais popular. Valquíria, e por que a história do Bentinho e da Capitu, que elementos você destaca nesse livro que o tornam tão atraentes até hoje? Bom, em primeiro lugar, a gente tem um Bentinho, que é um narrador em primeira pessoa. Então, o que ele conta não necessariamente é a verdade, é aquilo que ele supõe ser a verdade. E nós precisamos ser espertos com esse narrador, porque ele, inclusive, fala do seu apelido, Casmurro, né? Que queria dizer talvez mais calado, mais intimista. No entanto, nem sempre o que ele fala é confiável. Afinal de contas, vamos pensar que ele diz que ele é calado, mas como é um livro escrito por ele, ele é o único que fala.
E ele, a princípio, ele vai minando a imagem da Capitu para nós, leitores. Desde menina, ela já era mais esperta do que ele se faz de inocente, ela era mais falante do que ele, toda a iniciativa quem tomava era ela, ele se faz de inocente e, aos poucos, sem acusar diretamente, ele vai minando a imagem da Capitu para a gente vai pensando, sabe? Essa menina é interesseira, essa menina é safada, né? E aí o que acontece é que ele cala a Capitu. Então, nós não temos a versão da Capitu, nós não temos um narrador de terceira pessoa que poderia nos dizer qual é a verdade. Será que a Capitu traiu ou não traiu? É sempre tudo de acordo com o que ele supõe e que ele afirma ser verdade. Inclusive, ele fala, não é, que o que ele conta é a verdade. Mas o cara, não posso confiar em alguém que vem e me conta uma história e eu não sei o outro lado da história. E essa pessoa chega, bom, agora eu te contei a minha história, então vem cá, dá para você ser minha testemunha no tribunal? Não dá. Então, esse jogo entre a verdade, né, e o que ele supõe ser a verdade é que faz esse livro assim tão fantástico. E eu acho que todo o autor, né, Silvia, ele tem essa pretensão mesmo de ser lido, né, por um público cada vez maior, por um número maior de pessoas e tal. E o Machado, ele consegue atingir o universalismo, né, quer dizer, ele vai longe. E eu queria te perguntar, como é que o Machado, ele chegou tão longe? Então, aí eu vou dizer que é através da leitura. Ele fazia isso. Você acredita? Ele acordava muito cedo e ele andava pelo quintal da casa dele para ver as roseiras da Carolina, que era a esposa, né? E depois ele começava a ler. Ele lia não só os jornais ele deixava um pouquinho para depois. Todos os dias ele lia filósofos, ele tinha retratos de filósofos na parede da casa dele. Então, imagina, um cara que se levanta mais cedo todos os dias para ler, e isso tem sido comum em alguns pensadores do nosso tempo também, que têm estado até na mídia, né, que falam que levantam mais cedo só para ler. Ele foi virando assim uma sumidade em tudo, desde criança. Ele foi coroinha numa igreja em que o padre, talvez até lá na própria igreja do Morro do Livramento, o padre era um homem muito culto, gostava muito de cultura da antiguidade, e o menino foi aprendendo com esse padre a ler coisas da antiguidade, e depois ele não queria ser coroinha para sempre, né? Foi mudando disso, não queria nem ser coroinha, nem ir para o comércio, o negócio dele era essa paixão pela cultura. Então, ele vai. Ele eu diria, talvez um grande fã de Schopenhauer, e ele vai colocar isso nos seus livros, né? Mas ele não lê só Schopenhauer. Ele foi se alimentando, né, de tanta coisa. Agora, é justamente isso que destaca a versatilidade do Machado, né, que é fantástica, porque além de romances e crônicas, ele também foi poeta, autor de peças de teatro e também produzia comédias satíricas. O que chama mais atenção do Machado é justamente esse humor. De onde vem esse humor? Eu acho que é da inteligência também. Vamos falar que a ironia é o humor dos inteligentes, né? Porque a pessoa ela é perspicaz a ponto de falar uma coisa querendo dizer outra. E por isso, muitas vezes, não é entendido. A pessoa que leva tudo ao pé da letra acaba não entendendo essa ironia, esse humor, né? Que é um humor refinado. Não é um humor para você dar uma gargalhada, né? Como aquela comédia escrachada, mas é aquele humor para te fazer pensar. E eu acho que isso, eu admiro quem tem esse tipo de inteligência, que normalmente é aquela pessoa que tem resposta para tudo e vem com uma resposta irônica, engraçada. Eu não fui criada para isso. Eu fico pensando, às vezes, né? Puxa, devia ter dado essa resposta, mas a resposta sai 2 horas depois, né? E o Machado, eu acho que tinha já
característica, né? E o que, vamos dizer, se sobressaiu com a cultura. Então, vamos dizer que tudo que ele lia virava um tijolinho a mais nessa cultura para ele fazer os comentários dele, não é? Porque tudo isso fazia parte dessa visão de mundo dele que virou uma coisa estrondosa. Porque ele consegue, a partir da aldeia dele, ele faz o mundo, né? Ele consegue atingir a humanidade, outros continentes, né? Justamente, mas a partir da observação ali do morro, da igreja, né? Então, e é isso que eu acho que deixa ele também, vamos dizer, como um lugar quase que exclusivo na literatura brasileira, né, o Valquíria? E nesse sentido eu queria te perguntar o seguinte: de que forma o Machado influenciou a literatura brasileira contemporânea? Porque todo mundo fala que bebe na fonte do Machado, né? Como é que isso se dá na sua avaliação? Bom, eu vou dizer que Machado elevou o padrão dessa literatura de tal maneira que ele é o modelo, né? Então, ou você se aproxima dele ou você se afasta dele. E isso talvez seja até um peso para alguns escritores, né? De ficar pensando, puxa vida, mas será que eu estou me aproximando de um Machado, né? Mas para muitos ele serviu de modelo. A gente tem um Graciliano Ramos, por exemplo, né? Eu não gosto muito, sabe, de falar, olha, esse escritor é o maior escritor do Brasil, por exemplo, porque a gente tem cada escritor com o seu valor, no seu estilo, O né? seu olhar, né? Mas eu não posso negar que Machado de Assis, imagina, Harold Bloom, que foi um dos maiores críticos literários do século XX, ele é um norte-americano, e ele afirmou que Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. Então, quem sou eu para contrariar Harold Bloom, né? Agora, eu sou mesmo muito fã do Machado. Agora, nós temos outros escritores que até seguem um pouco, né, o Machado e têm os seus pendores. Eu estava citando o Graciliano. Graciliano tem uma obra-prima para mim, que é o livro São Bernardo. Foi até filme e foi muito bem filmado, mas, gente, cada um no seu quadrado, eu acho, né? Então, ele vai também, como Machado de Assis, ter algumas características, como falar da memória, né? Nós temos a questão do ciúme, principalmente no livro São Bernardo, a questão da linguagem mais enxuta, porque o Machado, ao contrário do que muita gente pensa, né, que seria aquele escritor que enrola, que enche linguiça, não, ele é extremamente objetivo. Então, ele tem alguns escritores que partiram para essa objetividade e para esse trabalho com a memória. Aliás, o Graciliano também está sendo pedido pelo vestibular da FUVEST com outro livro de memória fantástico, que é o Angústia. E, sabe, é lógico que eu sou apaixonada por Machado de Assis, mas eu não tiraria da minha cabeceira um Graciliano Ramos. Ô, Valquíria, o Machado, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, não exatamente um idealizador, mas ele teve um papel importante nesse processo, né? Por quê? Ele dirigiu, né, a academia por muitos anos, e assim, tudo que a academia, vamos dizer, né, segue até hoje, teria sido basicamente idealizado por ele, embora digam coisas talvez meio questionáveis, que ele teria dito que a academia deveria só ter homens, né? Já alguns críticos dizem que não, que isso não partiu do Machado de Assis diretamente. E a gente teve a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras na década de 70, né? Que foi a Raquel de Queiroz. Mas imagina, ele teve um papel tão importante que a Academia Brasileira de Letras é conhecida como a casa de Machado de Assis. A estante dele, com os livros dele, com anotações dele, está lá na casa de Machado de Assis, né? Então, ele é importante para isso.
Valquíria, e assim, o Machado, para você, para quem tem que ler para o vestibular, assim, qual que é, vamos dizer, o caminho das pedras? A que técnica, né? Que não é fácil. E assim, eu tanto penso no aluno como a sociedade de um modo geral, né? Quer dizer, para quem quer entrar no universo do Machado, o que ele tem que fazer? Isso para a sociedade de modo geral e para o aluno vestibulando. Como é que você, com tantos anos de experiência, pode dar essa dica aí para quem está nos assistindo? E para se apaixonar, né? Eu não deixaria passar nada. Assim, não entendeu uma palavra? Vá atrás, porque aquilo não foi colocado ali à toa. Uma palavra, um nome de alguém, né? Me foge agora o nome do rei. Mas, por exemplo, no livro Quincas Borba, que está sendo pedido agora, a gente tem o casal Cristiano Palha e Sofia, né? E o Cristiano gostava muito de exibir a mulher. Então, ele gostava que ela andasse muito decotada. Isso, de alguma maneira, atraía homens, né, para o lado dele, e ele, vamos dizer, era interesseiro em relação a esses caras teriam para oferecer, né? E o Machado diz que ele era pois me foge agora o nome, mas aí eu fui atrás, quem é esse né? Aí você vai atrás e tem a história lá de um rei que gostava tanto, né, de falar da mulher, que ela era muito bonita, que um dia ele despiu a esposa para mostrar para o amigo, e o amigo o matou e ficou com a mulher dele, né? Então, se você... ele era fulano, e você passa por cima desse nome, não vai atrás, não procura, você perde, né, alguns detalhes que podem ser importantes aí para a obra. Outra coisa, no Dom Casmurro, ele fala que tinha uma pintura na sala da casa que tinha alguns governadores, né? Então tinha Augusto, Massinissa, Nero, e justamente esse tal de Massinissa foi para quem ele olhou quando ele teve a ideia de escrever o livro. Aí você vai atrás do Massinissa, ele é um cara que matou uma esposa inocente. E isso, no livro Dom Casmurro, é importantíssimo. E entre os imperadores que ali estavam, naquela pintura do teto da sala, tinha um que tinha sido traído pela esposa, outro que tinha sido traído pelo amigo, e um que tinha matado uma esposa inocente. Então, a gente fica com os vários caminhos possíveis para a leitura daquele livro, né? Seria possível que a Capitu, a quem ele amou desde a infância e que dizia que o amava, seria possível que ela o traísse? E mais, foi uma dupla traição? Seria possível que o Escobar, amigo, foi o único amigo que ele teve, o Escobar o teria traído? Ou será que ele, com a sua desconfiança, estava matando uma esposa inocente? Porque foi isso que ele fez no livro Dom Casmurro. E essas reflexões, né, essas provocações permanecem até hoje e provocam os alunos também, né, os estudantes. Sim. Eles vêm com muitas dúvidas e mais. Aqueles que de fato leem, eles ficam apaixonados mesmo. Eles falam, nossa, professor, esse livro é demais, eu não sabia que eu ia gostar tanto, né? E eles têm, ao longo dos anos, que Machado de Assis está todo ano no vestibular, com certeza ele ainda angaria fãs aí, mesmo no século XXI. É por isso que eu falo, né, Silvia, a gente tem que ser sensível, né, porque as coisas estavam, isso que você contou do rei, né, quer dizer, as coisas estão no mundo, né, é como fala o Paulinho da Viola, outro grande mestre, né, mas ele diz assim, as coisas estão no mundo, eu é que preciso aprender. Então, assim, esse olhar cuidadoso, né, é isso que é importante, assim, para todo escritor, e o Machado ensinou isso com... E veja bem, os jovens, ele atinge os jovens. Minha filha é apaixonada. Ela gosta de ler, mas ela é apaixonada por Machado de Assis. Ela fala, é o meu preferido. E é uma menina que lê bastante. Você vê? Então, até hoje, né? Valquíria, olha, eu só quero... Você falou de angústia. Você promete para mim que vem aqui para a gente falar do Graciliano aqui? Vamos falar do angústia. Foi uma delícia, viu, Valquíria? Foi super bom. Uma aula. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez. Sempre muito bom, viu, Valquíria?
Eu que agradeço. Sempre, para mim, é muito bom também. E o Duas na Tri fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Tchau.